E é o Marco Maia. Você sabe que o Marco Maia, xará no sobrenome, só nisso. Eu faço questão de dizer só nisso, porque ele agora está numa certa rota de colisão com o Palácio do Planalto. Porque não foi atendido em um outro pleito lá no Banco do Brasil, etc. Questão de diretoria. E outra questãozinha aí, que eu não vou comentar ainda, porque... mas ele, eu posso dizer para vocês, que nós estamos numa tratativa, digamos, interna, assim, para tentar convencê-lo, para botar essa fé, botar esse ano. Nosso argumento, ele não será presidente da Câmara no ano que vem. Que é o acordo famoso de que no ano que vem a Câmara é do PMDB e o Senado seria do PT. Mas como dizia o Magalhães Pinto, a nuvem hoje está aqui, 2 minutos depois está lá, depende do tipo de vento ou de circunstância climática que venha, as coisas mudam tudo. E não está muito longe de mudar isso também não. Mas nós esperamos que seja. Aí vai ser o presidente o deputado Henrique Eduardo Alves. Eu vou dizer para vocês, olha, ministro da Previdência, Garibaldi de Alves Filho, nosso amigo, nosso defensor no Senado Federal, sempre, quando foi ministro, e a gente fala, eu falo muito com ele, falava, até ultimamente também não tenho mais falado muito, achei assim que não vou mais ficar enchendo a paciência do ministro, mas ele mudou. Eu disse para ele, ministro, o senhor mudou. O senhor poderia mudar uma mão. O senhor se consagraria com isso. Perante o servidor público, que não é pouco. É muito servidor público. Aí dizer, mas eu sou ministro do governo. Lógico que nós entendemos que ele é ministro do governo, mas ele é ministro do país. Aí eu até disse para ele, não, o senhor é ministro dos brasileiros, entre os quais nós, servidores, nos incluímos. Então o senhor é ministro também nosso, olha só do governo. Aí ele dá aquela risadinha e tal, e diz, bom, eu vou ver o que eu posso fazer. Só que eu não diz em que tempo que ele faz isso aí. Se for depois de ministro, não adianta mais. Ele já fez. Então, a 555 está na hora de nós tentar pressionar o Marco Maia. Esse é o homem que nós temos que pressionar. Como é que nós vamos pressionar? Através das entidades todas, primeiro solicitando aos parlamentares de cada estado para que reguem a pauta da matéria. Isso é fundamental. E também requerer aos líderes, porque o Marco Maia, tal qual o Michel Temer, quando o Michel Temer, por exemplo, na época de nós tentarmos instalar a comissão especial, e o Michel Temer, naquela perspectiva de ser o vice-presidente na chapa do PT, ele não queria contraditar Palácio do Planalto de jeito nenhum. Aí não mandava instalar a comissão especial. Nós só conseguimos depois de uma visita ao José de Alencar, ao vice-presidente da República, que na nossa frente fomos lá em 5 pessoas, Mozart, foi ao PIB, foi o Sindicato Nacional, foi o pessoal de Belém, que era muito amigo dele. Aí foi uma estratégia, nós tivemos que chamar alguém que era muito chegado ao José de Alencar. Então chegou lá, a primeira pessoa que foi saudar foi um sujeito mineiro. Olha, pô, mas que bom que você está aqui, que bom, mas está me criando, você está aqui e tal. Pois é, o presidente, porque ele está no exercício. Eu estou aqui com esse pessoal.
E o assunto é este. E não estamos conseguindo. Ele pegou o telefone ali mesmo. Eu não sei se era telefone vermelho ou azul. Linha vermelha, né, que é a linha direta do ninguém mais tem, né? Ligou para o Michel Temer, que estava numa reunião dele. Michel Temer, então, presidente da Câmara. E disse o assunto. Diz, olha, Michel Temer prometeu ele em 20 dias que resolveria. E aí eu acho que o cara até veio para o Rio de Janeiro. Se embarquei no Santos Dumont com o telefonema do secretário-geral da mesa, Dr. Mozart. Suécia, se colocar em primeira mão uma decisão de Michel Temer. Eu pensei, opa, eu acho que ele vai determinar a comissão especial logo para vir para o plenário. Eu até brinquei assim com o Mozart, disse, não é bem assim não. Mas ele determinou a instalação da comissão especial em 10 dias. Lógico que o vice-presidente pediu, ele em 10 dias já saiu. Então, essas matérias, e essa é fundamental para a gente. Porque é a única matéria que nós temos ainda condições de resguardar aquele princípio do Mozart, não contribuição da Previdência, de uma forma ou de outra. Nós não vamos conseguir retroatividade e nós não vamos conseguir também, no primeiro momento, tudo. Mas vai ser gradativo. Mas cá entre nós, se nós, a partir dos 65 anos, não precisarmos mais contribuir, eu que quero viver até os 102, 103, fiz as minhas contas comigo, não sei se, lógico, não sei se eu vou chegar, mas eu fiz as contas e dando um jeitinho dá para me chegar lá. Então imagina o tempo que eu teria que contribuir ainda. Se eu parar aos 65, eu não vou dizer a minha idade, porque eu já tenho 68, então fica rua. O pessoal não gosta de dizer a idade. Eu tenho 68, mas não vou contar para vocês que eu tenho 68. Os cabelos é que já provam isso. Então, eu já teria 3 anos já de prejuízo em relação se nós conseguirmos aprovar este ano. Né? Mas é uma matéria que nós, se nós quisermos, nós podemos fazer. Tem outras matérias. Então, para resumir. Eu, como disse, eu não sou professor, não sou conferencista, eu só converso. E dentro da conversa, perfeito. Para me esclarecer, acredito que reforçar o esclarecimento de assim. Quer dizer que a possibilidade de aprovação da 555 no decorrer de 2012, fazer exclusivamente, talvez, do sistema do na concentração em cima de bancadas, etc., ou existe uma vontade política do governo? Eu entendi no início que, possivelmente, o governo vai reconhecer certos fatos que são desagradáveis ao aposentário, né? E há essa possibilidade de junção dessas duas forças, essa que você propõe, e que é um fato verdadeiro, e o governo talvez esteja sensibilizado no sentido de identificar essa possibilidade de ter... O assessor, agora está falando mais alto, o assessor lá do Ministério da Previdência, ele nos sinalizou semana passada. Semana passada na comissão, na audiência pública, na Câmara dos Deputados. Ele não garantiu, ele disse assim, eu entendo e o Ministério também entende que seria de interesse de resolver certas injustiças. É muito vago o que ele afirma, mas ao dizer isso, que se o governo tivesse dito assim, ou o Ministério dito assim, bom, você vai lá naquela comissão, não assuma compromisso nenhum. E nem afirme que nós estamos sensibilizados com ele naquele ponto. Ponto final, aí ele não falaria nada. Mas como ele falou, nós entendemos que a área está sensível às nossas postulações, porque também não são tanto assim, não. A repercussão não é tanto assim, não. Com a junção desses dois fatores, essas duas vertentes, podemos dizer que a 555
Desde 2006 não prestou tudo uma coisa. Eu tenho dito que ela não está morta. E ela está agora revivendo de novo um momento, talvez, dos melhores para a gente tentar aprovar. Isso aqui. Você não acha que isso sempre ocorre quando vai haver uma eleição, não? No pré-eleitoral sempre há essa... Eles se comprometem, eles falam, mas não sai nada. Mas não acha que é o período? Mas não foram parlamentares que falaram isso. Foi um técnico da área do governo. Quando ele não vai ser, ele não é candidato, nem o ministro é candidato. Isso, se o Congresso, e o Congresso é natural que faça isso. Isso é da essência de cada parlamentar, em buscar benefícios para se beneficiar depois, no momento seguinte, que é a eleição. Isso aí eu considero o mais natural do mundo. E aí eu até diria que eles têm necessidade disso. Os parlamentares têm. Agora, quando o governo vem e diz, aí a coisa já mudou. E nós temos conversado com áreas do governo lá, e eles entendem que pode. Porque nós estamos argumentando o seguinte: nós temos 420 e poucos mil aposentados, eu tenho por aqui, mas não sei onde é que está, num universo de 500 e poucos mil servidores ativos e vamos dizer assim, 450 mil aposentados. A arrecadação que eles conseguiram até hoje na área federal, do executivo, legislativo e judiciário, foram 11 bilhões, 732 milhões e algumas coisas, um pouco mais. Por ano? Nessa base. Não chega a 12 bilhões desde 2004. Por ano. Não, desde 2004. Por ano, por mês, hoje, dá uma média de 160 milhões da arrecadação. Ora, essa arrecadação para o discurso da época, quando aprovaram a emenda 41, foi aquele mesmo discurso que usaram em tempos passados, quando aprovaram a famosa, uma MP lá que terminou depois na Lei 9.783, quando se instituiu a cobrança de contribuição previdenciária por parte de nós aposentados, e o Supremo Tribunal derrubou. Por unanimidade, inclusive, friso com o voto do Nelson Jobim, o nosso santamariense lá. Inclusive com o voto dele, porque daí ele considerou que a lei era constitucional, porque a Constituição não permitia. Mas o argumento e o fato e a essência para nós sempre é a mesma. Então lá, aí eles aprovaram isso aí. Bom, o discurso em 2003 era o mesmo, era o problema do